Olá a todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai, este é o Fala Rovai. Fala Rovai diferente, um Fala Rovai onde eu vou falar da segunda pesquisa Fórum, feita em parceria com a Offerwise, sob consultoria do Wilson Molinari, né? A gente fez essa pesquisa de 14 a 17 de maio. A ideia é repetir todos os meses uma pesquisa em parceria com a Offerwise. E eu vou, então, aqui nesse vídeo, falar de ponto por ponto da pesquisa, de questão por questão, analisando um pouco os dados para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do estudo que foi feito, dos números, dos dados, e às vezes se perderam no amontoado de matérias, possam ter essa geral aqui. Quando eu estou falando, a Adri De Lourenço está aqui do outro lado e está colocando os gráficos que a gente fez para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Então, eu baixei aqui a pesquisa desse mês, tenho também a comparativo, então, dois arquivos, né? Um arquivo que é o arquivo deste mês, de maio, e o outro arquivo que é o arquivo comparativo. Então, estão os dois abertos aqui na minha tela. Vou começar pela deste mês, então. Deste mês, a primeira pergunta do questionário, explicar primeiro o método, né, Adri? Como é que a gente faz isso aqui? A Adri está atrás das câmeras hoje aqui. Então, o método que a gente utiliza é um método chamado painel, né, que foi sugerido pelo Wilson. Quem é o painel? Quem faz o painel? A Offerwise. Como é que eles trabalham? Eles credenciam uma série de pessoas que se disponibilizam para responder pesquisa. Eles têm uma quantidade muito grande de pessoas na América Latina, permite-se fazer, então, esse trabalho na América Latina inteira. A gente está fazendo só com os painelistas, aqueles que se cadastraram aqui no Brasil. Esse pessoal tem que estar no perfil do entrevistado que a gente precisa. Então, a gente determina o perfil do entrevistado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vai ter gráfico, não vai ter nada, mas a gente determinou que são 53% de população feminina, 47% de masculina. Aí fez a distribuição por estados desse pessoal todo, né? No Piauí, quanto que é, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enfim. Faixa etária das pessoas, de 16 a 24 anos, 19%. De 25 a 34 anos, 17%. De 35 a 44, 18%. De 45 a 59, 26%. De 60 anos ou mais, 20%. Por quê? Porque essa é a estratificação Brasil. Então, independente se a pessoa responde por internet ou se ela responde pelo telefone ou na sua casa, você tem essa distribuição que tem que ser respeitada. Ou seja, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, está tudo adequado aos níveis da estratificação do censo, do IBGE, a quantidade de salários mínimos, as regiões do país. Então, por exemplo, o Sudeste tem 43%, o Sul 15%, o Nordeste 26%, Centro-Oeste 8%, Norte 8%. A pesquisa respeita, então, todas essas estratificações. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: como que você avalia a atuação do governo federal na gestão da pandemia do coronavírus? Essa pergunta, ela foi feita já em abril. Então, a gente tem aqui, inclusive, como puxar os dados de abril. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Então, por exemplo, em abril, a gente tinha aqui um 18,5% de ótimo. Em maio, caiu para 9,6%. Em abril, a gente tinha 28% de bom. Caiu em maio para 16,4%. O regular, que era 30,5%, se manteve, 31,3%. O ruim era 8,7%, subiu para 15,8%. O péssimo foi de 10,9% para 22,7%. Resumindo, né,
nós tivemos um aumento muito grande do ruim e péssimo, que saiu de 19,6 para 38,5, e uma queda do ótimo e bom de 46,5 para 26,1. Ou seja, o governo Bolsonaro hoje sofre uma avaliação muito mais dura em relação à gestão dele na pandemia do que sofria em abril. E aí tem toda a distribuição, faixa etária, gênero, escolaridade, mas eu não vou me prender nisso, nessa questão 1. A gente está colocando a íntegra da pesquisa no site da Fórum no domingo, neste domingo, dia 24. Eu estou gravando esse vídeo no sábado 23, às 3 da tarde. Você vai vê-lo depois, evidentemente. Então, no domingo pela manhã, a gente vai estar com a íntegra, aí você tem tudo detalhadinho. Mas vamos lá para a questão 2. A questão 2 é como você avalia a atuação do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia do coronavírus. Esta questão também estava no questionário de abril. Era Q2 de abril e também é Q2 de maio. Vamos lá, então. Em abril, ele era ótimo para 18% das pessoas, caiu para 12,8% em maio. Uma queda significativa, de 1/3 aproximadamente das pessoas que achavam ótimo, não acham mais ótimo. Vou aqui fechar o meu som, porque vocês vão ficar ouvindo aqui as pessoas que mandam mensagem. Então, caiu de 18,5, como eu tinha dito, 18,1 para 12,8. O bom de 20,8 foi para 15,7. O regular de 23 caiu para 22,3. O ruim de 21,5 foi para 32,9. E o péssimo de 21,5 para 32,9. Ou seja, o ótimo e bom, que era de 38,9, foi para 28,5. E o ruim e péssimo, que era de 35,4, foi para 45,3. 46,3, perdão. Vejam, o Bolsonaro tem perdido apoio, perdeu muito apoio nesse 1 mês de pandemia. Não é verdade dizer que ele mantém os mesmos índices. Não é. Por essas duas questões que a gente tem comparativo, a gente vê que isso não é verdade. Vou para Q4, então. É isso, Dri? A Q4 é como você avalia a atuação do governador do seu estado na gestão da pandemia do coronavírus. É outra questão que a gente tem comparativo. Então, eu vou usar o quadro comparativo com abril, que me parece mais razoável para explicar aqui para vocês. Em abril, 19,7% avaliavam como ótima a gestão dos governadores. Despencou, foi para 9,3%. O bom era de 31,9%, foi para 25,3%. O regular, de 26,5%, aumentou um pouquinho para 29,7%. O ruim, de 8,2%, foi para 14,4%. E o péssimo, de 10,7%, foi para 18,2%. O que eu posso dizer para vocês? Posso dizer o seguinte, que funcionou o ataque que o Bolsonaro faz aos governadores, ao Witzel, ao Dória, ao Flávio Dino, ao Rui Costa, a tantos outros governadores de estado. Wellington Dias, agora apanhou, inclusive, da Damares, diz que o Wellington está querendo prender as pessoas, invadir a casa, e que ela é prender governadores. Quero ver a Damares fazer isso, mas, de alguma maneira, o discurso ecoou. A base bolsonarista, pelo menos, comprou o discurso. Vejam, o ruim e péssimo, que era de 18,8, foi para 32,6, que é mais ou menos a base bolsonarista, como vocês vão ver durante aqui a pesquisa, quando a gente chegar na pergunta sobre o positivo, o ótimo e bom dele para a avaliação do governo como um todo. Resumindo, isso é um lado da questão. O outro, me parece, que é o fato de também a situação ter piorado na gestão do coronavírus, e a dificuldade é para todo mundo, é para prefeito, é para governador, é para presidente, e de alguma maneira, quanto mais casos a gente tiver de morte, menos
condições de atender às necessidades das pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde, mais desgaste teremos para governadores, prefeitos e presidente da República. Q5, vamos lá. Q5 é: você foi diagnosticado com coronavírus e ficou de quarentena tendo ou não feito teste? Outra pergunta que a gente tem um quadro comparativo, então eu vou usar o quadro comparativo que me parece melhor para a gente ter aqui. Em abril, você eram 88,9 e agora ficou 88,2. Não teve mudança disso. Não sabe sim, 6,7 aumentou para 7,9. E o não sabe no que usou manteve mais ou menos a mesma coisa. É engraçado, de alguma maneira, deve ter tido um erro ali na pesquisa de abril, provavelmente, na margem de erro, os 3%, que significam muito nesse caso. Mas foi de 6,7 para 7,9, houve um aumento de 1,2%. As pessoas elas que diziam que tinham tido, podia ter um grau ali naquele momento, tinha muita gente falando, eu acho que eu peguei. Também tinha muito isso em abril. Eu acho que eu tive. E agora as pessoas com um número maior de informação vão sabendo ou não se tiveram ou não, e não vão ficar falando que tiveram se não tiveram. De qualquer maneira, 8% da população, aproximadamente 7,9%, diz ter tido contágio por coronavírus, ter sido diagnosticado. A questão 6 é: você conhece alguém próximo, amigo, parente que foi diagnosticado com o coronavírus? O sim, que era de 18,2% em abril, foi para 37,8% em maio. Duplicou o número de pessoas que conhecem alguém diagnosticado com coronavírus. Vejam, a escala é geométrica, a progressão. De 18 para quase 39, 37,8. Então, um número que, se isso vier a acontecer para junho, quando a gente fizer a próxima pesquisa, essa progressão geométrica continuar, a gente vai bater na casa dos 70%. Né? 2/3 da população vão conhecer alguém que foi diagnosticado com coronavírus. Para a questão 8, já estou aqui com a boca seca aqui, vou tomar um golinho do vinho, que hoje é sábado, 3 da tarde, dá para tomar um vinho. Então, a questão 8, você é a favor ou contra o isolamento das pessoas, quarentena, no caso, para enfrentar a crise do coronavírus? A favor, gente, em abril eram 81,5, em maio 78,8, margem de erro. Ou seja, não teve deslocamento, mesmo todo esse discurso agressivo do Bolsonaro, vamos trabalhar, sai de casa, o apoio popular ao fique em casa é massivo. Eu vou até nessa questão, eu não vou ficar só no comparativo, que eu quero ver com vocês, por exemplo, a questão da renda, porque as pessoas falam assim: pobre não quer ficar em casa. Então, 81%, 78,8% dizem que são a favor. É Q8, né? Vou lá para Q8. Então, faixa etária, a gente tem uma distribuição. Os jovens são os que defendem mais a ideia do fique em casa, 84,7%. Os 60 anos ou mais, que são os que mais precisam ficar em casa, são os que defendem menos, 70,8%. Vê que engraçado. Né? É exatamente aquele cara que está aposentado, que não precisa ir trabalhar em geral, ou que é o mais contrário a essa posição do fique em casa. Mesmo entre 45 e 59 anos, o índice é alto, 79,3. E vamos lá, então, para renda familiar. Vejam, olha aqui, cheguei. Então, até 2 salários mínimos, 83,7% das pessoas concordam com o fique em casa. Percebem? É maior do que a média. Aonde
é o menor número do Fica em Casa? Entre 10 e 20 salários mínimos. Não, perdão, de 5 a 10 salários mínimos é 66,3 e de 10 a 20 salários mínimos é 69,7. Eu imagino que não tenha gráfico dessas coisas, né, Adri? Eu estou tentando aqui, mas eu acho que são dados importantes. Não é verdade que o pobre quer sair de casa para trabalhar. O discurso já era assim na pesquisa anterior. Os dados se repetem e se consolidam como uma tendência quando se repetem. Até 2 salários mínimos, 83,7%. O maior índice é de ficar em casa, né? Contra 13,2% que são contra a quarentena. Ou seja, a ampla maioria da população pobre quer continuar com a quarentena para se preservar do vírus. E são os que mais estão trabalhando. Aí tem uma pergunta sobre você estar trabalhando durante a quarentena, né? Que é um dado que também acho que já tinha na outra pesquisa. Vamos lá olhar. Na Q9, né? Veja, o número estava desempregado, era 16,1 em abril, 14 em maio. Quem estava, não mudou esse dado. Está ali na margem de erro da pesquisa, que é 3,2, o que confirma a seriedade da pesquisa. Fui demitido devido ao coronavírus. Era 3,1 em abril, passou a 6,5 em maio. O número de demitidos duplicou. Né? Não, estou completamente de quarentena. Era 43% em abril, e em maio só 36,6%. Uma parte das pessoas já não estão mais de quarentena. Uma porcentagem, 6%, deixou de estar. Sim, está tudo como antes, os índices são os mesmos. Sim, mas trabalhando bem menos que antes. Eram 18,3% e agora aumentou para 23,8%. Uma quantidade de pessoas passou a trabalhar menos do que antes. Vamos para Q10. Não é, calma, gente, que são 18 questões, né, Dari? Estamos aqui na metade, eu vou conseguir ter voz até o final. Q10. Você teve o salário reduzido? Eram 52,2% de pessoas que tinham tido salário reduzido. Isso foi para 46%. Né? Então, não, contrário, perdão. Que não tiveram salário reduzido era 52 e diminuiu para 46. Ou seja, antes, em abril, tinha menos gente que tinha tido redução salarial e agora aumentou o número de pessoas, que era de 37,9 em abril e foi para 45,1% em maio. E 11, enquanto o seu salário foi reduzido. Uma pergunta importante para a gente, para saber como que se modificou a renda nos núcleos familiares. 100%. Tive contrato suspenso, que aquele foi demitido. Os números continuam iguais. Está abrindo tudo aqui, o vento está batendo pesado. Até 25%, eram 33,1%, diminuiu para 30,2%. Provavelmente alguns aí até foram demitidos. De 26% a 50%, praticamente a mesma coisa, 29,8%, 30,7%, e assim vai. Não teve grandes alterações aí nesta questão 11. E aí vamos então para as questões que não têm comparativos. Vamos começar pela 12, Dri. Em quem o senhor votou para presidente no segundo turno? Veja, as pessoas vão falar, mas então, Roberto, está claro aí com a sua pesquisa que ela tem um viés bolsonarista. Pode ser, mas os números são muito parecidos com o Datafolha. Dos pesquisados, 42,8% dizem terem votado no Bolsonaro, 19,7% dizem terem votado no Haddad, 12,7% no Libranco, 17,5% diz que não foi votar e 7,3% se recusa a responder em quem votou. Provavelmente uma parte do voto que foi no Haddad ou falou que votou no Libranco, ou disse que não foi votar, ou se recusa a responder. Por que isso acontece? Porque as pessoas, perdi, não votei, né? Então, tem esses problemas que, em geral, acontecem para boa parte das pesquisas. E acontece para a gente, aconteceu para o Datafolha. Q13.
O presidente Jair Bolsonaro completou 1 ano e 4 meses de governo. Na sua opinião, ele está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E aí a gente tem os seguintes dados: 16,8% ótimo, 15,2% bom, 24,9% regular, ruim, 14,1%, péssimo, 25,4%. São 39,5% dizendo ruim e péssimo, para 32% dizendo ótimo e bom. Já há a balança já está pendendo mais para o ruim e péssimo. Porra, vai, mas a XP dá números diferentes. Dá. Quem está certo? Só uma eleição poderia mostrar isso agora. A gente confia no nosso trabalho. A nossa pesquisa de abril foi muito parecida com o Datafolha de abril. A pesquisa da XP foi muito parecida com a do El País, ou seja, parece que tem dois blocos de pesquisas distintos aí. Entre os dois pode estar a verdade ou pode estar mais para um lado ou mais para o outro. De qualquer maneira, aqui na nossa pesquisa, 32% ainda consideram ótimo e bom dele, consideram o governo ótimo e bom. E a gente tem um ótimo e bom maior entre os homens, vai quase a 40%, e menor entre as mulheres, na faixa dos 35%. Na faixa etária, quanto mais jovem é a pessoa, maior é a rejeição ao governo Bolsonaro. Menor é a aprovação. Mais idade, maior a aprovação. Entre 60 anos ou mais é quando ele tem a menor taxa de ruim e péssimo. É isso. Não, é mais ou menos isso. Enfim, escolaridade, que era uma coisa que tinha muita gente falando, que o ensino fundamental era maior, o ensino superior, agora equalizou. Os dados são praticamente os mesmos no ensino fundamental, médio e superior. A rejeição, inclusive, é maior hoje no ensino superior. O péssimo dele bate em 33,6 contra 19 do ensino fundamental. Né? O ruim é mais ou menos igual para todo mundo, 15, 14, 13. Mas o péssimo, o pior índice dele e é bem alto, é no ensino superior, 33,6. Vejam, dá 48,8% das pessoas do ensino superior consideram a gestão Bolsonaro ruim e péssima. Em relação à faixa de renda, que é um debate que se começou aí, quem está mudando o eleitorado do Bolsonaro, está saindo das altas rendas para baixa renda. O que a gente tem aqui, de fato, é um ruim péssimo de 39,5% no geral para ele. 2 salários mínimos, isso vai mais ou menos na mesma média. 2 a 3 salários mínimos aumenta um pouquinho, depois diminui para 3 a 5 salários mínimos, e tem nas faixas mais altas um índice que chega até 50%, no 10 salários mínimos a 20, o ruim e péssimo chega a 50%, e no 20 salários mínimos ou mais vai a 68,1%. É muito alto. Então, o que está acontecendo é que está explodindo o ruim e péssimo nos salários mais altos, e não é que diminui nos outros, mas ele está na faixa da média nos outros, nos 2 salários mínimos, 2 a 5, etc. Em região do país, a região sul é a mais favorável ao Bolsonaro, continua sendo a mais favorável. E a região nordeste já não é a maior rejeição ao Bolsonaro. A maior rejeição hoje estaria na região sudeste. Vejam que engraçado. A região sudeste, não, 45, exatamente, não, é na região centro-oeste. A maior rejeição é na região centro-oeste, que ele tem 45,7% de ruim e péssimo.
O ruim e péssimo dele na região centro-oeste é o maior hoje. E não é o ótimo dele na região nordeste é de 16,2, praticamente é maior do que o da região centro-oeste de 13,9. É preciso ver, talvez seja o caso de o que explique isso é a chegada dos recursos aprovados pela oposição no Congresso, aqueles 600, R$ 1.200 que estão chegando de ajuda nessa etapa, nesse momento do Covid, estão salvando a popularidade do presidente da República. Vamos para Q14, Dri. Qual é o partido político de sua preferência? E o partido político de sua preferência é o PT, da maioria os 13,8% da população simpatizam com o PT em primeiro lugar, em segundo com o PSL, 4,3%, terceiro PSDB, 4%, aí vem o PSB com 1,2%, não, perdão, o Novo com 1,8% e o PSB com o PSOL com 1,3% e o PSB com 1,8%. Vejam, o Novo já tem praticamente a mesma, uma porcentagem, metade da do PSDB, de simpatizantes, porque é um partido que chega com um discurso ultra neoliberal e que consegue, então, convencer segmentos importantes da sociedade, das pessoas mais abastadas, mais ricas. O PT continua disparado na frente, mas o dado que é mais importante é que 70,1% das pessoas, gente, não apoia nenhum partido político. Aí a gente tinha, eu estou sem esse recorte aqui, Dri, mas tinha ali na pesquisa dos partidos políticos, se não me engano, os jovens do PT. Eu não estou com os dados aqui, eu não sei, sumiu aqui da minha Q14. Então, aqui vamos na tela do IARD, não está aparecendo para mim. Você vai pôr? Esses são a preferência. Ó. Entre jovens, o PT bate quase em 18%, 17,7%. E o PSL continua com 4,3%. Tem um Luca gritando pela casa aqui. Vamos lá. Em algum canto tem um Luca berrando. Eu vou para a questão. Eu vou morrer, eu vou cair. É a música do Luca. Enfim, o que me chama a atenção é o fato de o PT ter tanto apoio nos setores mais jovens e, ao mesmo tempo, ser um partido envelhecido. Suas lideranças todas são acima dos 50 anos de idade. Vamos para Q15. Q15 é, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República? Vejam, o Bolsonaro dispara na frente com 31,1%. Na sequência, o não sei, com 24,6%. Depois, Lula, 10,5%. Branco, 9,9%. Haddad, 5,9%. Moro, 3,8%. Tem que pedir para o Luca parar de gritar, senão eu não consigo nem ler aqui, Dri. Ciro Gomes, 3,6%. Outras menções, 2,4%. Dória, 1,7%, PT, 1,3%, Amoedo, 1,2%, Marina Silva, 0,9%, Daciolo, 0,8%, Mandetta, 0,7%, Álvaro Dias, 0,6%, Nulo, 0,6%, e o Huck, o candidato da Globo, com 0,5%. Tem vários candidatos juntos que somados dão 2,4%. É o Eduardo Moreira, o Silvio Santos, o Tiririca. Parece vários nomes curiosos, inclusive, como meu amigo Eduardo Moreira. Né? E aí você pega a votação do Bolsonaro, na votação específica dele, ele tem 36,5% entre o público homem e 26,4% entre as mulheres. Aquela coisa do ele não ainda, de alguma forma, continua. Entre os jovens, ele tem menos votos, o Lula tem uma quantidade de votos meio equânime, a melhor
melhor faixa etária do Lula é dos 25 aos 34, e a melhor do Bolsonaro é de 60 anos ou mais, com 38,6%. Escolaridade, o Bolsonaro acaba tendo uma votação também muito parelha, 31,8 e 30,5. O Lula, já diferente, tem 14,1 entre as pessoas do ensino fundamental, 9,3 entre o ensino médio e 7,5 no ensino superior. Ele perde voto conforme maior é a escolaridade da pessoa. Nos salários mínimos, o Lula também acontece o mesmo efeito. Ele tem mais votos entre aqueles que têm até 2 salários mínimos, depois ele vai perdendo voto conforme a classe social vai aumentando, até chegar entre 10 e 20 salários mínimos e ter 5,8% dos votos. Enfim, o que se percebe é que se somar o Lula, o Haddad, o PT, que tem também tem uma quantidade de votos, somar, depois tem até o Camilo Santana que aparece, a Dilma, etc., dá aproximadamente 18,5% dos votos contra os 31,1% do Bolsonaro, que é exatamente o ótimo e bom dele. Ou seja, derrubando o ótimo e bom do Bolsonaro, você derruba as chances dele se ele reeleger presidente da República. A questão 16, Dri, que é a das instituições. Aí, eu vou falar de forma muito genérica, tem acho que um gráfico que fala todos, né, Dri? Pode jogar o gráfico aí, e eu leio pelo gráfico que é mais fácil para mim. StreamYard, está aqui, ó. A escola é a disparada a instituição que as pessoas confiam muito, com 56,7%. Aí depois vem as Forças Armadas, não à toa o Bolsonaro está compondo seu governo lotado de ministros, e é engraçado, o Rodrigo Viana me chamava a atenção. Na verdade, foi o livro contra as armas na eleição passada. Era a escola contra as Forças Armadas. É preciso trabalhar a lógica da escola como o lugar das esquerdas nesse país, para poder fazer esse confronto contra a lógica das armas. Mas não quer dizer que as armas não têm tem muita força ainda. 44,1%. Depois, Igreja Católica, 32,4%. E evangélica, 31%. Vejam, apesar do Brasil ser um país mais católico, confiam muito na Igreja Católica, a mesma quantidade de pessoas que confiam muito na Igreja Evangélica. Grandes empresas, surpreendeu, com 27,7%, presidência 25%, judiciário 24,7%, Ministério Público 23,2%, entidades sociais 20,2%, imprensa 14,1%, Supremo Tribunal Federal 13,7%, sindicato 11,9%, Congresso 9%. É uma pesquisa que traz um recado muito duro para os sindicalistas. 11,9% só confiam nos sindicatos. É preciso fazer um trabalho de aproximação dos sindicatos com suas bases, com o povo, porque os dados não são legais, os dados não são bons. Epa, deu aqui, vamos lá. Eu falei aqui, então, das questões já, da Q16, vou partir para Q17, que é a pergunta se você se informa sobre política através de sites de internet, sim ou não. Sim, 74% da população, não 26%. Ou seja, 3/4 da população se informam hoje por sites de internet. Eu não estou falando por WhatsApp, sites. Aí a gente fez uma pergunta e listou alguns veículos aqui para. Você pode pôr na tela, Adri? Eu leio da tela, acho mais fácil. Listamos alguns veículos, começando pelo Globo G1, são 2 veículos, a gente colocou num só, porque às vezes o G1 a pessoa não entende. 58,3%, UOL 44%, Folha de São Paulo 27,6%, Estadão e Veja 20%, Isto É 17%, Antagonista 13,5%, Revista Fórum 7,9%, Metrópole 5,8%, Brasil 247, 5,7%, Terça Livre 4,4% e o DCM 2,9%. São os sites aí que a gente escolheu para fazer a pesquisa.
não foram citados espontaneamente. A gente sabe que isso tem a ver também com recall de marca. Às vezes o cara lê, se informa pelo DCM, mas na hora que você fala DCM, Diário do Centro do Mundo, ele não liga a notícia que leu a marca. Então não é que tem aqui uma competição, muito pelo contrário, a gente fez isso para a gente entender como é que a população enxerga os nossos veículos. E para a gente foi uma surpresa agradável, está aí com 7,9%, 8%. Ele sabe que pode se mudar de uma para respeito que está na margem de erro com outros sites. Isso pode mudar na pesquisa de junho, se a gente continuar fazendo essa pergunta. Enfim, essa é a pesquisa, foram 1.000 pessoas entrevistadas de todo o Brasil. Como eu já falei, uma pesquisa feita em parceria com a Offerwise e a consultoria do Wilson Molinari, que tem mais de 30 anos fazendo pesquisa no setor automobilístico, em vários setores, né? E a gente está usando um método novo que já é usado pelas marcas há muitos e muitos anos. A gente está usando esse método novo do painel para poder fazer uma pesquisa para buscar informações da política e da vida do país com os brasileiros, né? E não tem classe E? Tem sim, tem classe E, está tudo demarcado, tudo certinho, a gente cumpriu todos os estratos sociais. Queridas e queridos, era isso, ficou longo, mas espero que, para quem gosta de pesquisa, esse vídeo seja útil. E a íntegra da pesquisa vai estar depois embaixo do vídeo também. Beijos a todas, beijos a todos, até!